The lost is my country. The forgotten is our day. Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é As Leis do Sucesso, os segredos de uma vida bem-sucedida. Aqui comigo estão a Sayuri e o Rogério. Olá a todos, aqui é a Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. Oi, bom dia a todos, meu nome é Rogério, eu sou membro da Rap Science da Sucursal Sul. Isso aí, obrigado e agradeço a companhia de todos e aos ouvintes também. Aos ouvintes também, se puderem, por favor, compartilhar esse episódio com o maior número possível de pessoas e também se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Dessa maneira, mais e mais pessoas poderão ter acesso aos ensinamentos do Mestre Ryu Hokawa. A gente continua com a série de leis. Toda segunda e quinta-feira a gente vai falar sobre um livro de leis do Mestre Hokawa. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro capítulo do livro As Leis do Sucesso. Creio que seja um tema bastante interessante a todos, porque esse livro ele é baseado na própria experiência do Mestre Hokawa. Não é uma teoria, não é algo que ele observou e escreveu. É algo que ele vivenciou e transformou em palavras para a gente poder aplicar na nossa vida. A gente vai para o primeiro tópico de hoje, que é: o sorriso é proporcional ao esforço. Existe um princípio na base de um sorriso. Segundo esse princípio, seus sorrisos são proporcionais aos esforços que você coloca neles. Nosso sorriso é uma forma essencial de treinamento espiritual. Ao continuar a manter o nosso sorriso, estamos disciplinando nossa mente a lidar com dificuldades de modo positivo. Como você pode ver agora, um dos segredos de manter um estado de espírito alegre ao longo da vida é sorrir sempre, não importa o que aconteça, e continuar se esforçando para isso mesmo em tempos de dificuldades. Sorriso, a gente sempre fala da importância dele, mas o Mestre Hokawa comenta nesse trecho que o sorriso é uma forma de aprimoramento espiritual e é importante que a gente se esforce para sorrir. E é uma forma de a gente disciplinar a nossa mente também a lidar melhor com as situações. Sempre quando o cinto aperta, né, ou as coisas ficam mais complicadas, nossa tendência é reagir com raiva ou com irritação, só que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A maneira correta é buscar ficar calmo, o mais calmo possível, e buscar sorrir dentro das circunstâncias ou levar com mais tranquilidade, com mais leveza. É uma maneira de não levar tão a sério o que acontece. Às vezes a gente sofre demais porque a gente leva muito a sério. E, na verdade, uma tendência do ser humano é levar muito a sério o que os outros fazem de errado. Mas quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente costuma relevar. Então, essa capacidade de não levar tão a sério, buscar ter uma vida com mais leveza mesmo, ser mais desencanado, é uma habilidade também. E o sorriso ajuda nesse sentido. Eu acho que, como o mestre fala, né, de se esforçar para ter um espírito alegre. E isso não significa que você vai estar feliz, tipo, alegre todo dia. Mas, no geral, você vai estar se esforçando para estar desse jeito, né? E aí, acho que, igual você falou, aí fica um pouco mais leve de levar as situações da vida, né? Porque vai ter coisas ruins, vai ter dias não tão bons, mas no todo você tem um espírito alegre. E a gente vê isso nas pessoas, né? Você consegue identificar a pessoa que tem um jeito alegre, mesmo quando ela não tá num dia muito bom, não é que ela tá rindo toda hora, mas é uma coisa pra perceber, né? Ela consegue cultivar mesmo essa mente mais tranquila ou mais feliz através da prática do sorriso. É porque o nosso corpo ele acaba condicionando a nossa mente também. E se a gente tem uma postura muito reativa ou muito triste, acaba que a nossa mente vai começar a se comportar dessa maneira também. E todas as pessoas têm dificuldades, todas as pessoas têm problemas, só que cada uma lida de uma maneira. É individual de cada um. Só que, como o Mestre Hokawa comenta nesse trecho, o sorriso ele é uma forma de aprimoramento espiritual. Não é porque uma pessoa está sorrindo que ela não tem problemas. As pessoas que têm problemas
também sorriem. Como a Sá comentou, não é ficar também... Você não precisa se forçar a ser alegre o tempo todo. Nem todo mundo consegue ficar alegre o tempo todo. Mas se você busca ter um espírito mais feliz ou mais tranquilo, mais sorridente, a gente busca ter uma vida mais celestial e buscar fazer tudo possível para ter uma vida que proporcione esses sorrisos. Por exemplo, no meu caso, uma coisa que me alegra muito é eu ter poucos bens materiais. Isso, obrigado. Corrigindo o português. Passei? Obrigado, Sérgio. Poucos bens materiais. Isso é uma coisa que parece que tira um peso de você, sabe? Você consegue viver mais leve. Ou buscar viver em harmonia com as pessoas à sua volta, enfim. Esse tipo de... Na verdade, o sorriso ele resolve várias situações. Principalmente quando você tem uma pessoa que ela tá muito instável. Se você não entrar na sintonia dela e você conseguir manter a sua paz interior, certamente você vai conseguir resolver os problemas que, principalmente relacionamento. Se você mantém uma postura calma, tranquila, sorridente, você não se abala mais. Tem um lugar que eu compro material de parte hidráulica, elétrica, tem um vendedor lá que eu admiro muito, cara. Porque parte de hidráulica, ele fica no balcão e vai um monte de gente lá, tira a senha, é aquela correria, né? É fio, é não sei o que. Tem muita gente mal educada que xinga os caras, briga, isso é um absurdo. Mas e tem vendedor, é o mesmo lugar, as mesmas treta. Mas tem um cara lá que ele não se abala, meu. É impressionante. Vem os caras lá, eles descem o fumo nele. Tem cara que grita com o cara, xinga o cara e ele fica lá, meu. Ele fala, não senhor, vamos tentar fazer dessa maneira. Então você vê que não é uma coisa de fora. O cara, eu não sei se é a experiência que ele tem, que ele parece uma pessoa que tem muito tempo de trabalho. Se é a personalidade do cara, mas esse cara eu admirei, meu. E não é que ele não é que ele tá sempre sorrindo, mas você vê que tem na pessoa uma aura de tranquilidade, sei lá o que é. Não dá pra explicar assim. Não dá. É verdade. E eu acho que, igual você fala, né, que é um esforço, porque não é natural às vezes, né, você tomar uma postura de agir dessa forma. Não. Porque, O natural é você reagir. você já ficar transtornado, né. Eu tava até lembrando que teve um dia que era o primeiro dia que eu ia trabalhar depois das férias, assim, que voltou do recesso, sabe? Tá na inércia, né? Aí eu lembro, aí eu acordei mó cedo, sabe? Tipo, também que falei, vou começar certinho aqui o ano. Acordei cedo, fiz meu café da manhã, fiz tudo certinho. Aí eu e minha irmã, a gente ficou pronta 10 minutos antes de sair de casa. Uau! Aí a gente ainda ficou sentada no sofá, tipo, falta 10 minutos pro ônibus passar, né? Aí quando a gente saiu no horário certo, a gente tava chegando perto do ponto de ônibus, o ônibus passou antes. Aí a gente olhando, a gente tava muito longe, assim, ainda pra ir correndo, pra pegar o ônibus. Aí eu olhei pra elas e a gente começou a rir, porque eu falei, gente, se fosse antigamente, acho que ia acabar com o meu dia, porque eu já falo assim, aí ó, acordei cedo e o ônibus passa antes, ia ficar nervosa. Aí a gente olhou, uma outra começou a rir, e a gente falou assim, não vai fazer o quê, né? Já tá passando o ônibus. E aí no final o ônibus parou ainda, fora do ponto. Que a gente conhecia o motorista, né? Então às vezes eu acho que uma forma de levar um pouco mais leve, tentar com as coisas que dá pra não se importar tanto, não se importar tanto, né? Porque assim, tem coisa que é séria, não tem jeito, mas muita coisa no dia a dia a gente faz ficar mais pesado. Do jeito, põe um peso desnecessário naquilo, né? Sim. E eu acho que se você, um tempo atrás, em que eu falo que quando eu era adolescente, eu era muito mal-humorada. Acho que ia acabar meu dia. Fala assim, o ônibus já passou antes, sabe? Você já fica... Aí vai gerando um peso maior que não precisa, né? Sim. Bom, então essa questão do sorriso é bom manter a prática. Claro que a gente esquece, a gente muitas vezes erra nesse sentido, mas tem que retomar e lembrar da importância de ter uma aura. Isso é um ato de amor também com as pessoas, porque é bom você ver alguém que tá sorridente. Isso ajuda também as pessoas à nossa volta. Bom, eu conheço pessoas que são assim e são pessoas admiráveis mesmo, e não são pessoas que não têm problema, são pessoas que têm problema sim, só que elas resolvem encarar os problemas de uma maneira diferente, não leva tão a sério e busca ter uma vida, uma maneira de viver mais tranquila. Isso é a opção de cada um,
mas o sorriso é um elemento presente, tem que ser um elemento presente na nossa vida. A gente entra para o segundo tópico de hoje, que é utilizar palavras positivas. Uma vida bem-sucedida requer mais do que ostentar um sorriso. Devemos também prestar atenção às palavras que usamos. Precisamos fazer um esforço consciente para dominar nossas palavras. Quando a maioria das coisas que dizemos é negativa, as pessoas sentem que ficar perto de nós pode trazer-lhes infelicidade, o que as afasta. Isso pode se tornar um ciclo negativo. Quando entramos nesse ciclo negativo, a chave para conseguir sair dele é não levar tão a sério os aspectos infelizes da vida e, ao mesmo tempo, dar um grande valor aos aspectos felizes. O segundo problema de se expressar com negatividade é que isso grava ainda mais os pensamentos negativos na nossa mente. A questão das palavras, a gente sempre fala disso, fala sobre palavras, o negócio não é tão bom mesmo. Aí, nesse trecho demorou pra cair a ficha dessa questão desse ciclo. Porque pega, por exemplo, uma pessoa que ela é muito reclamona. Por mais que você goste da pessoa, é difícil ficar perto, né? E aí, quanto mais a pessoa reclama, mais palavra negativa ela usa, mais as pessoas se afastam. Aí, mais ela reclama. Quer dizer, não tem fim, né, meu? Uhum. É verdade, acho que a gente controlar essa forma de se expressar é importante, né? Porque realmente, tudo bem, tem dia que a gente tem direito a às vezes desabafar, reclamar, às vezes você tá frustrado com alguma coisa, mas a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente se expressa, porque outras pessoas também não são obrigadas a ficar sempre aguentando Ouvindo, tudo, né? Sim. E a palavra também ela tem um elemento espiritual na nossa vida. É o que o Emerson falava, se a palavra tem tanta força que se você cortar, sangra. Ou seja, ela é um elemento que constitui a nossa vida mesmo. As nossas emoções estão relacionadas às nossas palavras, o nosso bem-estar está relacionado às nossas palavras. E mesmo a questão de que se alguma coisa está ruim, se você falar que está ruim, só vai piorar. Não é reclamar ou emitir uma palavra negativa, não é algo que vai trazer um resultado positivo pra gente. E cada dia mais a gente percebe a questão mesmo da força, do uso das palavras na nossa vida. As pessoas que têm sucesso, todas elas levam muito a sério a maneira de falar. Uma das características, por exemplo, são pessoas que falam menos. Elas têm mais consciência de que a palavra é uma ferramenta. Então não fica falando o dia inteiro. Tem um controle maior do que vai falar e de como vai falar. E muitas vezes só fala o que é necessário mesmo. E se for falar algo para alguém, busca usar palavras amenas. Se vai falar sobre si, não usa a palavra de condenação, nem em relação às outras pessoas. Se vai falar sobre o futuro, não vai falar algo que vai tirar a esperança das pessoas. Pode ver, tem muita gente que parece que o prazer é tirar a esperança dos outros. Todo mundo deve conhecer alguém assim. Você fala que você quer fazer alguma coisa, já começa. Ah, isso aí vai dar errado, isso aí não sei o quê. Claro, tem hora que vai dar errado mesmo, você tem que falar. Mas você vê quando é negativo mesmo e acaba influenciando a vida das pessoas. Tem uma história de um senhor, o Pio que conta essa história. Ele era norte-americano, ele tinha uma loja de torta de limão na beira da estrada. E ele não tinha muito estudo, ele não ouvia rádio, não era muito informado. Tudo que ele gostava de fazer era vender as tortas dele para poder viver. E ele investia no negócio dele, então ele deixava o lugar sempre bonito, ele tinha um banner legal, ele usava ingredientes os melhores para as tortas dele. E o filho dele era uma pessoa muito estudada, ele era economista, e chegou uma época que os Estados Unidos entrou em crise. E aí o filho dele falou assim para ele, falou: pai, os Estados Unidos está em crise, é melhor o senhor parar
de investir tanto assim porque tá quebrando tudo. Aí o pai dele falou assim, não, mas eu só quero continuar fazendo as minhas tortas. Se o país tá em crise não, eu vou continuar fazendo. Só que aí ele mudou de ideia depois. Ele falou, bom, se meu filho é uma pessoa tão estudada, ele lê tanto, ele sabe tanto, é melhor eu parar mesmo, porque tá em crise. Aí o que aconteceu? Ele parou de investir no negócio dele. Então o banner que era bonito começou a ficar ruim, o ingrediente que ele usava começou a piorar, o atendimento piorou, o que aconteceu? Quebrou. As palavras que o filho dele falou pra ele influenciaram ele. E aí acabou que o fim do negócio. É esse tipo de situação. Pode ver, muitos traumas que a gente tem hoje vêm da nossa infância. Professor, amigo de escola, os pais, irmão. Fala as coisas, essas palavras grudam. Elas ficam impregnadas na nossa mente e pode realmente mudar a vida inteira de uma pessoa. O uso de palavra é muito sério. Tem uma outra história do Thomas Edison. O Thomas Edison já deve ter ouvido essa história já, que a mãe dele recebeu uma carta da escola. Não, Daí ela fala assim pra ele: a gente recebeu uma carta que tá falando que você é um gênio, você é muito inteligente, então você não precisa mais ir pra escola, porque você já sabe, então você pode ser educado em casa. E ela que deu a educação pro Thomas Edison. Só que na verdade, depois de muito tempo, ele já era Thomas Edison, já tinha feito as inovações, ele encontrou a carta. Só que não era isso que estava escrito. Estava escrito que ele era muito burro. Nossa. E que ele tinha sido mandado embora da escola por falta de capacidade. Nossa. Só que a mãe dele mentiu, no caso, não falou a verdade, porque ela sabia que se ela falasse aquilo para ele, podia destruir a vida dele. Então ela inventou essa história e ele acreditou e seguiu a vida inteira sendo Thomas Edison. Essa é a força que as palavras têm na nossa vida. Bem legal mesmo esse exemplo. Porque acho que às vezes a gente, na hora de expressar, a gente não tem ideia, né, de quanto tem poder as palavras. E aí, por isso que, tem um exemplo que você sempre fala assim, se você tá falando muita palavra negativa, não sei o que é melhor que você fala da chaminé, né, que é melhor, se você não consegue melhorar por enquanto a qualidade delas, então pelo menos fala menos, que você tem menos chance de falar coisas ruins. Sim. Né? Se tá saindo muita fumaça da chaminé, é melhor, se você quer melhorar, você diminui então a quantidade de fumaça que sai, né? Mas é difícil. Sim. Você controlar as palavras é difícil. Você começa a ser julgado porque você fica muito quieto, tem um monte de coisa. Mas o uso das nossas palavras é algo que realmente determina o rumo da nossa vida. Tem que tomar bastante cuidado e, no limite do possível, usar palavras que vão encorajar as outras pessoas ou orientar mesmo as outras pessoas. Claro, se alguém vai entrar numa furada, tem que falar. Tem que falar, mas não vai incentivar a pessoa a ir pro buraco também, né? Que daí é o contrário do princípio do amor. E tem outra questão também do uso das palavras, que é quando você fala algo, você ouve o que você fala. Se a gente fica falando, eu não consigo, eu sou burro, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, o que acontece? Você vai se treinando pra ficar assim mesmo. Isso é Você pega os livros que falam sobre enriquecimento, os autores sempre falam, nunca fala que você não tem dinheiro. Abre a carteira, sai, fala, não tenho dinheiro, acabou o dinheiro. Meu, isso aí você tá condicionando a sua mente para não ter mesmo. Sim. É um processo de condicionamento do subconsciente. E uma vez que você condicionou o seu subconsciente de maneira negativa, é difícil você mudar ele. Vai levar muito tempo para você conseguir mudar o subconsciente. Então, o tipo de conhecimento que a gente absorve, o tipo de informação que a gente absorve e o que a gente vai falar é o que determina a nossa vida. Aonde a gente está hoje é essa soma mesmo, das palavras que a gente usou até hoje. Uhum. E a gente tava falando, né, do aspecto assim, negativo, de ficar reclamando, mas as palavras boas tem, como você falou, né, do Thomas Edison, tem muita força também, né. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe sempre ficava, ela fazia questão de ressaltar as coisas boas, né, então ela falava assim, Sayuri, você é responsável, você é paciente, então eu ficava pensando, eu tenho que agir assim, porque eu sou, tá falando que eu sou, então isso faz Deu certo. Deu certo. Então, assim como o sorriso é uma forma de aprimoramento,
o uso de palavras também se torna um tipo de aprimoramento espiritual. É importante que a gente tenha consciência disso para controlar melhor o que a gente fala. E se não tiver nada para falar, não fala nada mesmo. Não é? Sim, Acho que é importante também, assim, quando você vai usar as palavras, primeiro saber ouvir, é verdade. né? Porque, você é positivo e às vezes a pessoa não tá com saco, sabe? E aí, putz, esse cara chato aí fica todo alegre, enchendo o saco. É. Às vezes também pode ser inconveniente. Então É você tem verdade. que saber, assim, primeiro captar o que a pessoa tá sentindo, depois. E aí se adequar. Sim. Esse é um problema hoje. Dificilmente você encontra alguém que sabe ouvir. Saber ouvir, né? É. E brasileiro gosta de falar, né? Gosta. Gosta de falar. Mas assim, pra ouvir, às vezes precisa melhorar um pouco, né? É. Realmente você ouvir é difícil, né? Você conseguir... Porque sempre tem curso de oratória, né? Como falar melhor, mas nunca tem um curso pra você ouvir melhor. Você nunca vê. É verdade. A gente pode até começar um, né? O Rubem Alves até tem uma crônica que ele fala isso, que ele tá precisando de curso de escutatório, porque todo mundo quer aprender a falar, mas a gente devia estar muito preocupado em aprender a ouvir. Sim. Aí é o excesso do uso de palavra, né? Foi bom você ter abordado esse assunto, porque a gente fala palavra positiva aí vão criar monstro, né? Não, porque é bom, assim, lógico que é bom ter palavra positiva, mas assim. No momento certo também. É muito certo, assim. Porque a gente vive no mundo dual, né? Querendo ou não, tem. Só positivo, positivo. Você vê uma pessoa que tá deprimida. É verdade. Começa a falar um monte. né? A pessoa vai querer te chutar pra longe. Sim. Uhum. Né? E saber respeitar quando uma pessoa não quer falar também, né? Às vezes tem pessoa que quer ficar quieta, né? Porque eu já vi a pessoa falando, você tem que sorrir, né? Isso é muito sério. E eu não gostei muito, não, né? Um desabafo aqui. O Rogério ficou em silêncio pra não falar nada. Olha, esse ensinamento tá funcionando. Tem que saber ouvir também pra saber falar depois, né? Isso aí é uma coisa bastante importante. Não tem curso de escutatória, né? A gente pode começar então. Como ouvir. Isso é um erro muito grande no comércio também, no setor de serviço, né? Isso, é verdade. A gente lida com serviço também, nos templos e tal, a gente tem que fazer manutenção, tudo. É muito difícil. Você não consegue explicar o seu problema porque a pessoa não deixa você falar. O Henry Ford falava, aquela pessoa captar a necessidade de alguém e suprir ela, ele nunca vai falhar na vida. Só que para você captar a necessidade de alguém, você tem que ouvir. Tem o John Maxwell, ele tem um princípio que é ande devagar pelos corredores. O que é ande devagar pelos corredores? Você ouvir as pessoas. Se você é um líder ou você tá fornecendo algum tipo de serviço, você tem que andar devagar pelo corredor. Ou seja, não é ficar falando que você tem, os benefícios. Ninguém tá nem aí pros benefícios seus. As pessoas querem saber como elas vão se beneficiar. Para você captar isso, você tem que ouvir a necessidade e falar. Se você falar 3 palavras que vai suprir a necessidade dela, acabou. Você não precisa falar meia hora. Por isso que eu não gosto de, por exemplo, a pessoa vai fazer uma apresentação. Daí ela precisa de meia hora para falar. Se você não fala em 5, você não fala em 30 minutos. Eu tenho essa teoria. Você não consegue resumir o que você vai falar em 5 minutos, você não sabe o que você está falando. Já viu as pessoas que falam 1 hora, aí termina a fala e você fala... What? Você não entende nada. Aí é um uso equivocado das palavras também. Tem um amigo meu que ele é empreendedor, ele mandou acho, 2 ou 3 pessoas embora, porque ele orientou as pessoas, eram pessoas que falavam muito. Então na entrevista a pessoa ouvia, porque queria um emprego, né? Aí começa o trabalho, daí ele ia dar as instruções. A pessoa não ouvia a instrução, ela queria ficar falando, aí já não ouvia. Daí ia fazer atendimento com o cliente. O cliente atendia, em vez de ouvir o que o cara quer, ficava falando. Aí ele instruía, a pessoa não ouvia a instrução, mandou embora. 3. Uso de palavra. Ou não saber escutar, né? Como o Rogério comentou. Então isso é algo real mesmo, né? Teoria. No dia a dia a gente percebe isso. Isso não adianta, tem que saber escutar, né, meu? Senão, se você não capta o que as pessoas estão querendo, ou o que elas estão precisando, você fica egoísta. E um egoísta positivo, vamos falar sério, né, meu? Realmente é Egoísta positivo é tenso. E aí, o que vai acontecer?
É o que o mestre falou, as pessoas vão se afastar. Não adianta colocar a culpa nelas. E aí, quando as pessoas se afastam, fica mais negativo. Aí entra nesse ciclo. O que tem que fazer então? Mudar os outros? Nunca. Se mudar. Falar menos, ouvir mais, usar a palavra... Você quer ficar perto de alguém que te encoraja? Todo mundo quer. Você não quer ficar perto de alguém que te critica. Por que quem sempre condena os outros fica sozinho? Porque ninguém quer ficar perto. É natural do ser humano. Você quer ficar perto de alguém que fica falando teus defeitos? Ninguém quer. Casal é assim, família é assim, né? Namorado, amigo. Você quer ficar perto de pessoa, de gente que vai te elevar. Isso aí é natural. E as palavras estão envolvidas nesse sentido. Tem um amigo meu que ele é muito racional, assim, sabe? Ele tem um raciocínio. E aí sempre quando eu tenho algum problema, a gente sempre conversa, mas ele consegue usar palavras que são racionais, sabe? Então o cara tem um equilíbrio assim pra falar. É uma pessoa que você quer ficar perto, né, meu? Você não quer ficar perto de alguém que fica... Os defeitos a gente já sabe os nossos já, né? Então isso é importante. Pra ter amigo não adianta, você tem que saber ouvir. O Dale Carnegie fala isso, que as pessoas que sabem ouvir, elas têm muitos amigos. No Dale Carnegie não, é o Vincent Peale. Aquele que ouve, ele tem amigos, não tem como. Esse é um princípio importante. Bom, então é isso, saber utilizar palavras, e o título é palavras positivas, mas saber moderar o uso de palavras, como o Rogério comentou, saber ouvir também é importante, não exagerar no uso das palavras. A gente vai para o terceiro tópico de hoje, que é acreditar que há infinitas possibilidades. As possibilidades são muitas e podemos forjar novos caminhos de modo que quisermos. Procurar descobrir todas as possibilidades que possam levar a resultados ainda melhores. Nem sempre é benéfico ficar preso a uma única maneira de pensar ou de lidar com situações, tentando impor essa maneira aos outros. Quando levantamos a cabeça e encaramos a vida como um mar de infinitas possibilidades, somos capazes de criar uma vida de sucesso. Esse ensinamento ele é muito importante, porque a gente vê muito sofrimento hoje porque as pessoas só acham uma maneira de fazer algo ou de mesmo viver a vida. Só que infinitas possibilidades, tem várias maneiras de a gente resolver os nossos problemas. Você pode pensar fora da caixa, é melhor você ter vários planos. Se uma coisa der errada, só de você ter pensado em outras maneiras de fazer algo, você já vai ficar mais calmo. A gente sofre muito porque a gente se limita. Por exemplo, eu me formei em tal faculdade, então eu só posso fazer esse trabalho. Se eu perder isso aqui, velho, já era. Eu tô com a corda no pescoço. Quem falou isso? Ou eu atingi certa idade, agora eu não posso fazer mais nada. Já, né? Ninguém mais quer meu trabalho, o mercado não... Não é assim. Tem N possibilidades pra gente resolver os nossos problemas. Eu acho que a gente, igual você falou, a gente se limita muito quando a gente acha que as coisas têm que ser assim, só podem ser feitas desse jeito, ou a gente fala, não tem mais jeito. Eu acho que quando a gente pensa que tem muitas possibilidades, a gente abre, tipo, o nosso horizonte. Aí você abre pra outras coisas, pensar diferente, né? Porque se a gente fica muito limitado, realmente, a gente vai sofrer muito. Muito. Você entra em desespero. Você não sabe o que fazer. Então... Eu acho que também muita coisa muda porque tem pessoas que não se contentaram em alguém falou assim, tem que ser assim ou só pode ser assim. As coisas mudam porque alguém virou e falou, não, mas pode ser de outro jeito. Os aquarianos. Não ia falar, mas sim também, porque eu tava lembrando. Seu pensamento chegou em mim. Sério, tá me influenciando por pensamento. Desculpa, você tava lembrando? Esse poder não. Tem sim, sério, palavras positivas. Eu sou poderosa. Não, que eu tava lembrando... que eu gosto muito da Natália Arcuri, né, que ela do Me Poupe. E ela falou, né, que ela trabalhava na televisão como repórter durante anos. E ela queria fazer alguma coisa relacionada a finanças, né, levar educação financeira pras pessoas. E aí ela resolveu sair da televisão pra ir pro YouTube. E um monte de gente falou assim, não vai dar certo. Você acha que as pessoas vão querer ver isso? Você não vai... E hoje é, tipo, a maior plataforma de... Educação financeira do YouTube. Então, assim...
se você acredita simplesmente que não pode ser assim, não vai ter jeito, tem que ser, não vai funcionar, você não tenta nada diferente. E você limita muita possibilidade, né? Sim. E sofre. Sofre. A gente, igual a educação, ela deixa a gente assim, escola, ensino formal, faculdade, ele não abre oportunidade pra você, ele te limita, né, demais. Parece que você pode fazer uma coisa na vida só, você não pode fazer outras, eu só tenho um jeito de fazer também. E você vive nesse padrãozinho, né? Você vive nessa caixa aí que te colocaram e você não consegue escapar dessa caixa. É igual falavam quando o homem resolveu ir pra Lua. Você acha que as pessoas acreditavam que eles iam conseguir? Ninguém acreditava. Era meia dúzia que acreditava. Na época, tem aquele filme do Neil Armstrong, que eu esqueci o nome. Que é o... Enfim, é o filme que ele... First Man? Acho que é, First Man o nome. Enfim, é a história do Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a ir pra Lua. Os caras eram um bando de louco, com uma lata. E os caras queriam chegar na Lua. Aí, o Neil Armstrong tem uma cena do filme que eu achei interessante. Ele fala assim, eu tenho que errar pra eu descobrir como fazer. Eu achei muito interessante, porque as pessoas falavam assim, vocês estão usando o dinheiro do povo, a NASA, pra ficar explodindo o foguete. Mas ele falou, eu tenho que errar aqui agora no chão pra eu não errar lá em cima na Lua e não voltar. Então os caras erraram muito. E eram os caras, eles eram loucos mesmo. Ninguém acreditava que eles podiam chegar na Lua. E os caras chegaram. Eles pensaram em infinitas possibilidades. É isso. A nossa vida é a mesma coisa. Atividade religiosa. Imagina se a gente usar o formato de 1000 anos atrás. Não vai funcionar. Você tem que mudar também o formato das coisas. Tem que mudar o jeito que você vive a tua vida. Tem que mudar. N possibilidades. Em trabalho assim, relacionamento assim. Não tem no que fala no cristianismo, né? Juntou o homem e a mulher, não podem mais separar. Puta merda. E se dá uma treta feia lá e quer separar? Aí como é que vai fazer? E esses dogmas, sabe? Você se formou nessa faculdade, só pode fazer esse trabalho aqui. E se eu quiser chutar o balde e mudar, sei lá. Sim. Aí fica esses... Como é que fala? Esses dogmas, essas ideias fixadas. Você tem que investir no... não vou falar isso não. Eu vou falar você tem que... aposentadoria. Só tem um jeito de se aposentar. Tem vários jeitos de se aposentar. Você pode guardar dinheiro de N maneiras. E por aí vai. Estudar também. Você pode estudar de vários jeitos. Você pode fazer muita coisa. Tem aquele exemplo que tá no Pensamento Vencedor, né? Mas eu adaptei. Por exemplo, eu quero tirar férias. Aí eu sou responsável pelo tempo. Não dá pra eu tirar férias. Ponto. Essa é uma possibilidade, certo? Se eu não tiver, não tem como tirar férias. Então você tem duas possibilidades. Tira férias ou não tira férias. Mas será que não tem uma terceira possibilidade? Será que não dá, por exemplo, você conversa com alguém, forma um grupo, deixa as pessoas responsáveis. Durante uma semana você tira férias. Pronto, você achou aí uma terceira possibilidade de resolver esse problema. Será que não tem uma quarta possibilidade? Não tem uma quinta possibilidade? Uma sexta possibilidade? Mudança de emprego, mesma coisa. Será que você tem que mudar de emprego? Ou se for mudar de emprego, o que você tem que fazer? É isso, você vai pensando de N maneiras. Aí você sempre vai estar tranquilo. Se der alguma coisa errada agora, você pensa outro jeito de fazer. Acho que te dá uma confiança. Em Confiança. saber que sei lá, o que aconteça, você vai conseguir pensar em... Às vezes não é a solução que você imaginava, mas alguma outra você vai conseguir, né? O ideal é nunca parar de pensar em novas maneiras de fazer. No livro As Leis do Milagre, o Mestre Okawa tem um exemplo que eu achei muito interessante. Ele fala que os problemas é igual corpo estranho no nosso corpo. Entra um corpo estranho, certo? Você vai criando novos anticorpos. Aí, dependendo do corpo estranho que entra, o seu corpo queria um anticorpo diferente para combater. Problema é a mesma coisa. Você tem vários tipos de problemas. É como se fossem esses corpos estranhos. Só que se você sempre tem ideia nova para resolver os seus problemas, você sempre vai estar resolvendo eles. O problema no corpo é se acabam os anticorpos. Aí dá treta, dá zica. Mas se você está sempre pensando
em várias possibilidades de resolver, você sempre vai dar um jeito. O negócio é continuar tendo ideia. É continuar pensando, continuar planejando, continuar fazendo. E quando você estiver fazendo isso, não tem fracasso. Você nunca vai fracassar. Tá sempre pensando. A empresa entrou em falência. Acabou tudo. Manda o mundo embora e faz outra coisa. Se você tiver 5 planos, sei lá, e você não se limitar, você sempre vai ter o que fazer. Essa maneira de pensar das infinitas possibilidades. É igual quando eu tava na faculdade, as pessoas falavam que na universidade pública você não pode fazer estágio antes do 3º ano. Eu queria trabalhar, eu achava um saco, eu ficava bebendo o dia inteiro, não tinha nada a fazer. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Não tem como, não dá pra trabalhar em nada. Aí eu comecei a trabalhar de garçom, pronto, arrumei um trabalho. Como não dá pra trabalhar? É a mesma coisa. Aí você pensa em N maneiras. Se a sua carreira principal der errada, você tem uns 5 planos aí pra fazer outras coisas? Se tiver, você sempre vai estar calmo. Não, mas é só esse jeito que dá certo. É só essa maneira. Não é. É a maneira que você quiser, meu. Esse sentido é importante. Aprendizado de idioma é assim também. Sempre tem um método, aquele método quadrado de idioma, né? Tem várias maneiras de você aprender o idioma também. De você trabalhar, de você, enfim, fazer o que você gosta, né? Isso gera paz interior, que é um dos objetivos de uma vida bem-sucedida também. Você conseguir ter tranquilidade, ter paz. É isso. A gente encerra o episódio de hoje. A gente falou sobre os segredos de uma vida bem-sucedida. Falamos que o sorriso é proporcional ao esforço. Falamos sobre a importância de utilizar palavras positivas e também acreditar que há infinitas possibilidades. Agradeço a todos os ouvintes pela atenção e a Sá e ao Rogério pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos e até a próxima. Valeu.